Preparação. Essa é uma palavra-chave nesse primeiro capítulo de Daniel. Nós vimos isso, iniciamos, esse primeiro capítulo de forma propriamente dita no domingo passado. E como nós vimos, esse tema da preparação, da fidelidade que exige preparação, ele está sendo sustentado aqui nesse primeiro capítulo pela soberania de Deus. De maneira que o primeiro capítulo de Daniel apresenta a Daniel e aos seus amigos, 4 jovens que chegaram à Babilônia para serem moldados àquela nação, para terem as suas mentes transformadas e então os seus corações tomados por aquele governo, por aquele poder da Babilônia, por aquele rei tirano e perverso, Nabucodonosor, e que diante disso, logo esses jovens, eles puderam perceber os desafios que eles iriam enfrentar ali, enquanto presentes naquele reino. Desafios que eram aparentemente pequenos, mas que foram cruciais, como nós vimos no domingo, para que eles pudessem serem preparados para os que viriam logo mais, para os próximos desafios. No domingo, nós vimos que o capítulo 1 de Daniel nos ensina que a fidelidade, que é um dos temas presentes em todo o livro de Daniel, fidelidade exige preparação. Ou seja, você, eu, cada um de nós aqui, como habitantes de outro reino, nós precisamos estar preparados, bem como preparar outros, preparar aqueles que caminham conosco, aqueles que fazem parte do mesmo reino que nós, para que todos possamos nos manter firmes, resistindo em meio às pressões deste mundo. Esse é um dever de um habitante do reino dos céus. Estar preparado e preparar outros, ajudar outros. Então eu comentei com os irmãos que nós veremos esse primeiro capítulo, ele dividido em três porções. Fidelidade exige preparação, é o tema geral desse capítulo, mas nós veremos 3 porções disso. A primeira porção, que vai até o versículo 7, é que essa fidelidade exige preparação e é uma preparação para discernir. Segunda porção, dos versículos 8 a 16, é uma preparação para resistir. E a terceira porção, do versículo 17 ao versículo 21, preparação para perseverar. Então, no domingo, iniciamos a primeira porção, que é a preparação para discernir. Nós vimos que para expandir o seu império, o seu poderoso império, o rei Nabucodonosor ele precisava de líderes que surgissem, que fossem formados de dentro do próprio povo que ele dominava, do povo que ele fazia cativo. Jovens que pudessem ser reprogramados, pudessem ser reformatados, pudessem ter a identidade deles arrancada e então ter o seu coração tomado para amarem e servirem a Babilônia, para que assim se transformassem em verdadeiros babilônios. Nós vimos também que estes não eram quaisquer jovens. Não eram aqueles que não serviam para nada, não conseguiam nada em suas nações, e então foram se encostando na Babilônia para conseguir alguma coisa por lá. Não era isso. Nós vimos que eram jovens sem defeitos, sem quaisquer limitações, no auge da sua preparação, da sua condição física, provavelmente jovens entre 14 e 15 anos. Estes jovens também eram de boa aparência, belos, carismáticos, que pudessem influenciar a outros, pudessem levar outros a os imitar. Esses jovens deveriam também ser os mais inteligentes dentre todos. O texto qualifica muito isso, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, ou seja, eram a nata intelectual que poderia ser oferecida pela nação que estava sendo dominada e que fossem também competentes para assistirem no palácio do rei. Ou seja, que já viessem sendo preparados para assumir papel de liderança e que pudessem liderar ali em favor da Babilônia. A ideia de Nabucodonosor, irmãos, e da Babilônia, era muito clara com essa estratégia. Era ganhar o coração daqueles jovens, arrancar deles a identidade,
arrancar deles quem eles eram como povo de Deus, e então conformar a mente e o coração deles à Babilônia, para que assim estes fossem novos instrumentos de conformação da sua nação. Aqueles que os seguiriam, que seriam da sua nação, seriam também conformados à Babilônia, olhando para eles através deles. Isso, meus irmãos, essa estratégia de Nabucodonosor é exatamente a estratégia que esse mundo utiliza conosco e com os nossos filhos, com os nossos jovens. Foi sobre isso que nós refletimos no domingo. Este mundo, ele tenta arrancar de nós a identidade que nos foi dada em Cristo Jesus, tenta enfraquecer as nossas convicções, principalmente quando as circunstâncias elas nos espremem, principalmente quando nós passamos por dificuldades neste mundo, para que então nós, dessa forma enfraquecidos, sejamos tomados por esse mundo. Essa é a estratégia desse mundo. E nós precisamos, antes de tudo, discernir isto. Foi sobre isso que nós refletimos no domingo passado. Nós precisamos, é uma questão de sobrevivência para nós, que nós possamos discernir, perceber quando esse mundo está colocando mel como isca para capturar o nosso coração. Quando esse mundo está tentando de alguma forma nos enganar com os seus atrativos, os seus falsos atrativos, para que então possa nos enganar. O mundo, ele não é bom como ele promete ser. É óbvio que ele promete o que é bom. Mas o mundo não é bom como ele promete ser. O mundo mente. E você precisa estar preparado para discernir isso. Não será fácil discernir isso. Não será com a mente do mundo que você irá discernir que esse mundo é mau. O mesmo Nabucodonosor, que tentou ali ganhar o coração dos jovens, chamando-os para serem da Babilônia, oferecendo instrução, oferecendo a mesa dele para aqueles jovens da nação de Judá, é o mesmo Nabucodonosor que, poucos anos depois, estava ameaçando os mesmos jovens e mais. É o mesmo homem perverso que nós vemos lá em 2 Reis, que pegou o rei Joaquim, que ele tinha... Desculpa, o rei Zedequias, que ele tinha colocado no lugar do rei Joaquim, matou os filhos dele diante do rei Joaquim, os filhos, né, os príncipes lá de Judá, e depois arrancou os olhos dele para que a última visão que ele tivesse fosse essa, dos seus filhos sendo mortos diante dos seus olhos. Homem perverso, homem mau, assim é esse mundo. Ele tenta oferecer e tenta ludibriar aqueles a quem ele pode, oferecendo coisas que são boas, mas esse mundo não é bom. Nós precisamos discernir isso e precisamos preparar nossos jovens, nossos filhos, para discernirem isso, para discernir esse perigo e essas investidas do mundo. E devemos fazer isso de maneira urgente, porque o tempo está passando. É algo que nós não percebemos. O tempo... Deixa eu dar falar algo aqui que às vezes nós nos esquecemos. O tempo passa, né? O tempo passa e nós não percebemos. Pode chegar um tempo em que você não vai ter mais tanto vigor para preparar os seus filhos e os jovens como você poderia, como você deveria. Pode chegar um tempo em que você não terá tanta paz, tanta tranquilidade para fazer isso. Pode chegar um tempo que você não terá mais ajuda, que é tão necessária para fazer isso. Por isso é urgente. E nós finalizamos no domingo passado apresentando rapidamente esses desafios que foram lançados aí diante daqueles jovens. Desafios que eles precisavam enfrentar muito cedo na Babilônia. E hoje, para concluir essa primeira porção da preparação para discernir, nós iremos refletir um pouco mais nesses desafios. Nós vimos de maneira muito rápida, né? Então vamos refletir um pouco mais nesses desafios, nessas pressões, nesses perigos que nós encontramos nessa Babilônia que vivemos ainda, nesse mundo caído que nós vivemos ainda. Então nós veremos 3 pontos, 3 perigos associados a esses desafios e 3 perigos que precisam ser discernidos em meio à nossa caminhada nesse mundo. O perigo do isolamento, o perigo da doutrinação e o perigo da assimilação, que é a Babilônia tentando tornar-nos semelhantes a ela, sem que percebamos. Todas essas investidas têm um único intuito:
tem um único propósito. Essas ações da Babilônia, essas ações do mundo, em nós hoje tem um único propósito: fazer-nos esquecer de quem nós somos, arrancar a nossa identidade, nublar os nossos olhos para que nós não enxerguemos aquilo que devemos ver, não olhemos para o alto, de onde vem o nosso Redentor. Essa é a ideia, arrancar a nossa identidade. Daniel resume isso no versículo 7. O resumo dessa intenção é o versículo 7. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. A intenção clara aqui é arrancar a identidade daqueles jovens. Talvez para nós isso não fique tão claro por conta da cultura que nós vivemos hoje, até as pessoas tentando mudar de nome, né? Mas para os tempos antigos, para as nações antigas, o nome era muito representativo. E esses 4 jovens tinham nomes hebraicos lindos, nomes que honravam o seu Deus. Os nomes que terminavam em El, aqui Daniel e Misael, esse El do final está diretamente relacionado com Elohim, né, que é o Senhor dos judeus. Já o Ias, né, de Ananias e de Azarias, está relacionado com aquele tetragrama que nós não sabemos como pronunciar o nome de Deus, né, é o próprio nome próprio de Deus, né, o Yahweh. Nós não temos como pronunciar esse nome. Então, aqui, o que nós temos é uma expressão, por meio da identidade daqueles jovens, da relação deles e do povo deles com o Deus deles, com o Deus Todo-Poderoso. Daniel, o Senhor, ou Elohim, é o meu juiz. Ananias, o Senhor, Deus, é gracioso. Misael, quem é como o nosso Deus? Como nós cantamos aqui, né? Quem é como Deus? E Azarias, o Senhor, ajuda. Ao tentar trocar o nome, ao trocar o nome desses jovens, a Babilônia estava tentando arrancar a identidade deles. Com nomes que nós não sabemos certamente ao certo o que eles significam, mas que certamente se destinavam a honrar os deuses babilônios. Marduk, Bel e Nebo eram os 3 principais deuses babilônios. A intenção era confundir esses jovens e reorientá-los para longe do Deus verdadeiro, do Deus dos seus pais, e em direção agora a esses deuses pagãos. Cada ação, cada perigo que nós veremos agora está relacionado a isso, a essa tentativa de arrancar a identidade deles, de mudar quem eles são, de desviá-los do Deus verdadeiro. Primeiro ponto, então, o primeiro perigo é o perigo do isolamento. Vamos ler mais uma vez o versículo 3, depois versículos 6 e 7. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Versículos 6 e 7. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. O isolamento, irmãos, foi o primeiro desafio e a primeira investida babilônica para arrancar a identidade dos 4 jovens de Judá, para destruir quem eles eram. Eles foram isolados, arrancados da sua família, da sua pátria, dos seus amigos, arrancados do seu lar, da proteção familiar, para que assim eles pudessem se tornar mais vulneráveis. Dessa forma, isolados, longe da sua pátria, longe do cuidado da sua família, separados de tudo aquilo que os protegia, das cercas que os protegiam, separados do ambiente propício à vida piedosa, eles ficavam muito mais suscetíveis para que pudessem ser mudados, para terem a sua mente transformada. E essa, meus irmãos, é a mesma estratégia que é empregada por esse mundo nos dias de hoje. É a mesma estratégia. No entanto, e eu até comentei sobre isso no domingo, porque é algo muito, muito latente mesmo. No entanto, tragicamente, no nosso caso, nos dias de hoje, na nossa sociedade,
muitas vezes o mundo não precisa invadir a nossa casa, derrubar a porta da nossa casa, para então tomar os nossos filhos. Cada vez mais, as famílias que elas estão ingenuamente e voluntariamente entregando seus filhos de mão beijada, ainda no final agradece a Nabucodonosor. Muito obrigado, Nabucodonosor, por levar meu filho. É como se os pais de Daniel aqui, os pais de Daniel e os pais dos amigos de Daniel ficassem na porta da sua casa quando o chefe dos eunucos estivessem levando esses jovens, pensando e dizendo assim: que bom que eles vão, porque lá eles vão ser bem cuidados. Lá eles vão receber a melhor educação. Lá eles vão comer da mesa do rei. Aqui está só destruição, aqui está só guerra, aqui está só conflito. Que bom que eles estão indo, porque lá, na Babilônia, nós sabemos que os nossos filhos terão futuro. É como se assim os pais de Daniel e dos 3 jovens estivessem reagindo. Quantas crianças, meus irmãos, quantas crianças têm sido enviadas sem qualquer cuidado, sem qualquer preparação para o ensino em tempo integral? E nós vamos já ver que o problema não é o ensino em tempo integral por si só. Não é isso. Quantos jovens têm sido enviados para faculdades ou universidades em outras cidades, em outros estados, até em outros países, como cordeiros preparados para o abate? Sem preparação, sem terem sido cuidados como deveriam anteriormente, isolados da sua família, isolados da igreja, isolados dos seus amigos cristãos. Então eles são ali rapidamente seduzidos pelas chamadas mentes, as elites intelectuais de onde eles estão, que é um ambiente de intelectualismo, e também seduzidos pela liberdade que eles não estão preparados para desfrutar. Infelizmente, irmãos, a consequência natural disso é o que mais acontece. Nós até vimos em livros sobre isso, né, naquele livro da família. O resultado natural disso é que estes jovens se afastam de Cristo. Mostram que não estavam preparados para aquele embate. Isso não significa que os pais nunca devem colocar seus filhos para estudarem em tempo integral. Isso não significa que os pais nunca devem enviar ou desejar que seus filhos façam um curso na universidade. Não é isso que significa. Mas significa, no entanto, que no mínimo nós estamos falhando em discernir o perigo que isso representa. No mínimo. E se eles forem, porque também não é algo que nós não podemos ter essa ideia de que os nossos filhos obrigatoriamente precisam ir cursar uma universidade, enfim, nós já vimos sobre isso, mas se eles forem, eles não podem ir sem estar muito bem preparados, armados, para suportar as pressões que eles irão enfrentar ali no início. E ainda mais, eles não podem ficar sem o acompanhamento devido em meio a todo o período que estão fora. Agora observem, irmãos. Observe o seguinte: ao mesmo tempo em que Daniel e seus amigos aceitaram a vontade de Deus para a vida que eles estavam ali tendo agora e começaram a servir a Babilônia, nós vemos isso. Daniel e seus amigos serviram a Babilônia sem deixarem de ser fiéis ao Senhor, Deus. Eles trabalharam pela Babilônia, né? Ao mesmo tempo em que eles fizeram isso, eles também resistiram, e esse vai ser o ponto dessa resistência que nós vamos ver na próxima mensagem. Eles resistiram interiormente a esse processo de isolamento promovido pelo Império Babilônico. Eles resistiram. Eles, por exemplo, resistiram a esse programa de mudança de nome deles. Se os irmãos observarem, existe uma peculiaridade no livro de Daniel que gera uma série de complicações, né, de dificuldades, e que nós não vemos aqui na nossa tradução. O livro de Daniel, os 2 primeiros capítulos, ele é escrito no hebraico, na língua dos judeus. Depois, até o capítulo, se não me engano, o capítulo 9 ou 10, ele é escrito em aramaico. E acho que os últimos 2 capítulos voltam a ser na língua dos judeus. E se os irmãos perceberem, nesses 2 primeiros capítulos, sempre que Daniel está conversando, se relacionando com os seus amigos, eles utilizam os nomes hebraicos dele.
Eles não utilizam Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas sim Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Estes jovens, eles não se recusaram a responder pelos seus nomes babilônicos, mas eles mantiveram os seus nomes e a sua identidade de Deus. Daniel, embora ficou sendo conhecido na Babilônia como Beltesazar, ele não se tornou Beltesazar. Ele continuou sendo Daniel. O livro é de Daniel, não é de Beltesazar. Os três jovens, embora tenham sido conhecidos e oficiais da Babilônia, conhecidos com esses nomes que foram dados a eles, eles não se transformaram em babilônios. Eles mantiveram a identidade deles. Nós vamos ver isso, como eles se relacionam por meio dos seus nomes, como Daniel corre para os seus amigos pedindo por oração, pedindo que eles orem, quando a vida deles está ameaçada no capítulo 2. Eles se mantiveram lembrando de quem eles eram, irmãos. De que eles eram habitantes de outro reino e não habitantes do reino da Babilônia. Como nós então podemos aprender com eles? Como nós podemos manter a nossa identidade como habitantes de outro reino que nós somos, mesmo quando este mundo nos pressiona, mesmo quando esse mundo nos força a esquecermos a nossa identidade por meio do isolamento, que é um perigo real. Uma maneira clara disso, irmãos, é lutar contra o isolamento promovido nesse mundo, aproveitando todas as oportunidades que nós temos, todas as oportunidades que o Senhor nos dá para celebrar a nossa cidadania celestial como crentes que somos, como habitantes desse reino que nós somos. Como assim? Vocês, irmãos, já viram sobre isso? Mas existem muitas comunidades estrangeiras no nosso país. Por exemplo, em São Paulo tem uma grande comunidade de japoneses, né, onde bairros inteiros é como se fosse um Japão, né, dentro de São Paulo. E se os irmãos forem observar, nestes bairros, os laços de patriotismo entre eles são talvez mais poderosos do que os laços ou a forma de expressão desse patriotismo que os próprios japoneses vivem na sua terra natal, porque como exilados em outra nação, eles precisam manter de forma muito constante esse patriotismo, essa lembrança, para que eles não esqueçam quem eles são e para que os seus filhos e netos não esqueçam que eles, mesmo estando ali, não são dali. São de outro país, são de outra nação. Isso é muito comum. Eles precisam enfatizar quem eles são para eles mesmos e para os seus filhos, para aqueles que nunca pisaram no Japão, mas que estão vivendo ali dentro do Japão que eles estão formando. Os exilados, eles desejam e precisam de oportunidades para celebrar e preservar a sua verdadeira identidade. E essa é uma forma maravilhosa de combater o isolamento. Como cidadãos dos céus, nós precisamos aproveitar cada oportunidade para nos reunirmos com os nossos companheiros exilados, para que nós possamos lembrar uns aos outros que esse não é o nosso lar, que nós esperamos, que nós aguardamos um outro lar, um outro lugar que é o nosso, promovendo no nosso meio esse ambiente, no nosso meio, uma expressão desse reino que nós aguardamos. Não podemos, meus irmãos, nós não conseguimos preservar a nossa identidade sozinhos. É uma luta muito injusta. Lutar sozinho contra toda a pressão deste mundo para tentar arrancar de nós quem nós somos. Sozinhos, a pressão do mundo, de forma inevitável, vai esmagar quem nós somos. Mas juntos nós podemos ajudar uns aos outros e manter forte, manter firme a memória do céu. Quando nós nos reunimos semana após semana, programação após programação, momento após momento na casa de alguém, nas conversas que podemos ter, quando nós fazemos isso, nós somos lembrados da nossa cidadania. Nós somos lembrados que não pertencemos a esse mundo. Quando nós cultuamos ao Senhor, quando ouvimos a santa palavra de Deus, quando nós exercemos
o serviço santo ao Senhor juntos, nós não simplesmente estamos nos equipando para nos mantermos mais firmes nessa terra em que peregrinamos, mas também nós somos lembrados das realidades celestiais que definem quem nós somos. Quanto mais nós combatemos o isolamento por meio do ajuntamento santo, mais nós somos lembrados que nós somos habitantes de outro reino. Nós não nos reunimos somente para sermos ensinados o que significa ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom empregado, um bom patrão. Não é só por isso. Essa é uma consequência maravilhosa de conhecermos quem nós somos, de termos a nossa identidade firmada cada vez mais, porque como cidadãos de outro reino, nós vivemos todas essas expressões, marido, mulher, filho, da forma como o nosso reino vive, os habitantes de outro reino vivem. É uma consequência. Nós, meus irmãos, precisamos atentar ao perigo do isolamento. E uma forma de combater, de discernir esse perigo é por meio do ajuntamento santo, da vida da igreja. Precisamos viver a vida da igreja. Instrua o seu coração, instrua o coração dos seus filhos sobre o valor da igreja, sobre o que significa ser a igreja, a embaixada do reino dos céus neste mundo. Assim, nós combateremos o isolamento. Fortaleça os seus relacionamentos com cada irmão. Fortaleça no coração do seu filho, nutra no coração do seu filho o desejo de ser amigo das crianças da igreja. De formar laços em meio àqueles que estão caminhando aqui. Não os distancie, mesmo quando desafios são encontrados, mesmo quando problemas surgem em meio a esse relacionamento entre crianças, que acaba acontecendo. Mas não permita que isso afaste os seus filhos das demais crianças que estão sendo cuidadas nessa igreja. Porque eles vão crescer, eles vão ser instruídos e eles precisarão de amigos que os conduzam a Cristo, que caminhem com eles nesse mundo. Da mesma forma como veremos que Daniel foi importantíssimo para os 3 jovens que caminharam com ele, assim como os jovens foram importantes para Daniel. Eles chegaram juntos ali e caminharam juntos em meio à Babilônia. A vida na igreja, o relacionamento com os irmãos, os laços criados ao longo dos anos, prepararão os nossos filhos, os jovens, a cada um de nós, para discernirmos, para termos o discernimento que a fidelidade exige. Nosso segundo ponto, que é o perigo da doutrinação. Vamos ler o versículo 4. O rei mandou que as penais escolhessem jovens no meio da terra de Judá. Jovens sem nenhum defeito, né? E ele vai descrevendo isso. E lá no final ele diz assim: e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, dos babilônios. Estes jovens, não só os 4, às vezes a gente foca muito em Daniel, em Misael, Ananias e Azarias, mas não foram somente os 4 que foram levados para a Babilônia. Dentre os jovens que foram levados, os jovens que tinham todas as características que eram exigidas pelo rei da Babilônia, dentre estes foram escolhidos também estes 4. Todos foram submetidos a uma espécie de lavagem cerebral, a uma doutrinação intensa. Até comentei isso no domingo, né? Foram 3 anos ali intensos na Universidade Federal da Babilônia, né? Sendo ali instruídos intensamente. E tal universidade, a Universidade da Babilônia, lhes daria uma educação de primeira classe, a melhor da época. Eles seriam muito bem instruídos em línguas, em filosofia, em literatura, em ciência, em história, em astronomia e astrologia babilônica. Certamente a religião seria parte do currículo, assim como as mitologias babilônicas, assim como a grandeza dos falsos deuses babilônios, Marduk e os demais deuses, tudo isso para que eles fossem
moldados ou tivessem ali as suas mentes moldadas a uma cultura que expressava, que colocava os deuses babilônicos, os mitos e as lendas daquele lugar como superiores à revelação das Escrituras. Então a ideia dos babilônicos era que a sua ciência, que se misturava com o misticismo, moldasse a mente daqueles jovens de maneira que eles abandonassem todos os seus pressupostos, aquilo que eles haviam recebido dos seus pais, o entendimento de como o mundo surgiu, de como esse mundo deve ser interpretado, deveria ser abandonado para que então fosse absorvido da forma como os babilônios ensinavam. E é assim, meus irmãos, é assim que Satanás ainda age hoje. Ele quer que nós nos esqueçamos quem nós somos e quem é o nosso Deus. Ele quer atribuir a esse mundo e ao próprio homem aquilo que vem do nosso Deus. E tudo isso Satanás tenta fazer, doutrinando a nós, tentando doutrinar a nós e aos nossos jovens, aos nossos filhos. Existem duas formas muito perigosas de doutrinação nos nossos dias. A primeira delas, eu comentei um pouco, falei um pouco sobre isso, é a internet, né? Por conta da grande liberdade que existe na internet. Então, esse é um meio muito forte de doutrinação e muito perigoso. Eu já comentei sobre isso no domingo, mas por questão de tempo aqui, eu vou focar um pouco mais no segundo meio perigoso de doutrinação, que é o sistema educacional que nós temos. Nós precisamos estar muito atentos a isso, porque é nesse sistema educacional onde as nossas crianças elas crescem imersas em uma visão de mundo, em uma cosmovisão, em uma filosofia que se opõe ao nosso reino, à cidade celestial ao qual nós pertencemos e ao nosso Deus. É uma filosofia de oposição a Deus. Por mais velada que essa oposição seja por ideologia de gênero, feminismo, drogas, aborto, todes, né? O não comemorar mais Dia dos Pais ou Dia das Mães, mas sim o Dia da Família, para não deixar ninguém constrangido quando não tiver, né, um pai e uma mãe. Tudo isso é só a ponta do iceberg. A questão é que esse mundo avança para que cada vez mais ele esteja no controle da formação dos nossos filhos, moldando as suas mentes e corações, apagando a memória do Senhor e da nossa pátria celestial. Pagando isso neles. O grande desafio que Daniel e seus amigos tiveram era de preservar o conhecimento bíblico que eles receberam, o conhecimento e a sabedoria que foi dada a eles, e todos os seus pressupostos e as suas perspectivas, tudo isso em meio a um sistema educacional completamente pagão, que era o sistema da Babilônia. E este é um desafio que nós cada vez mais enfrentaremos, irmãos. De maneiras diferentes, mas nós teremos que enfrentar. Alguns, isso já é uma realidade. Em alguns estados do nosso país. Alguns acabam optando por educar seus filhos em casa. Ou buscar uma escola que tenha minimamente preceitos e uma ética cristã e piedosa, o que é difícil demais de encontrar, muito difícil. Outros irão caminhar de maneira árdua com seus filhos em meio às escolas disponíveis, as escolas que tem disponível ali, ajudando-os a permanecer firmes, moldando o caráter deles, moldando a mente deles em meio a esse mundo. Cada uma dessas escolhas, essas escolhas vão variar, né? Cada uma dessas escolhas pode ser a correta para determinada criança, para determinada família, para determinado ambiente. Mas o importante, irmãos, o que não pode ser deixado de lado, é que cada família precisa reconhecer a necessidade, a responsabilidade de treinar os seus filhos, não simplesmente com uma ética e uma moral cristã, acompanhando-os em meio às escolas, não somente isso, mas eles precisam treinar os seus filhos em uma verdadeira identidade cristã, de maneira que eles consigam
mesmo no meio do sistema educacional da Babilônia, consigam manter seus pressupostos e os ensinos que foram dados de forma muito presente em suas mentes, vivendo neste mundo como cidadãos dos céus. Onde quer que sejam educados, precisam lembrar, precisam ter muito claro em suas mentes qual é a verdade que foi dada a eles e como discernir quando alguém está tentando roubar essa verdade. Isso deve nos levar, meus irmãos, e esse é um cuidado que é muito importante. Isso deve nos levar a, independente da forma como podemos educar os nossos filhos em relação à formação deles, né, básica deles, isso deve nos levar a um acompanhamento muito rigoroso daquilo que está sendo feito. Acompanhar aquilo que eles têm recebido, acompanhar como eles têm recebido, acompanhar como a escola tem conduzido o projeto pedagógico dela, mas, sobretudo, relacionar-se de maneira muito, muito presente e intencional com o filho, tocando nesse assunto, tocando na forma como ele tem sido conduzido na escola e em meio a essa doutrinação, né? O nosso terceiro ponto, que eu vou só falar de maneira muito curta, porque ele vai ser um ponto muito, muito presente na nossa próxima reflexão, é o terceiro perigo, o perigo da assimilação, de tornar-se semelhante, da Babilônia tentando nos moldar a ela, não somente em meio ao pensamento, mas também no estilo de vida dos hebreus. E essa aqui, olhando para o versículo 5, que nós vamos ler agora, nós temos a perspectiva da intenção da Babilônia, que vai ser um pouco diferente, que nós veremos, da perspectiva da forma de resistir que Daniel adotou aqui no versículo 8. Mas vamos ler o versículo 5, sobre esse perigo da assimilação. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Enquanto a Babilônia tentava mudar os pensamentos daqueles jovens, estes também, os babilônios também, buscavam mudar o estilo de vida deles, a forma de vida de hebreus que eles tinham. Cada um deles deveria não só conhecer os deuses babilônios, não só ter nomes babilônios, mas também comer, beber e viver como babilônicos. O objetivo era seduzi-los, para que, então, em meio a todas essas iguarias e privilégios que eram oferecidos, eles se rendessem à nova vida que estava sendo dada a eles. Eles pudessem se abrir, baixar as guardas e, então, terem os seus corações tomados. Ao final de 3 anos, então, eles poderiam ser ferramentas nas mãos da Babilônia. Como eu falei, nós não vamos aprofundar agora nesse ponto, porque nós veremos isso na próxima mensagem. Para finalizarmos, meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui uma mensagem, né, eu gostaria de me direcionar agora para deixar claro que essa reflexão que nós estamos tendo no capítulo 1, essa mensagem em Daniel, ela não se aplica somente às crianças e aos jovens, muito jovens, né? Tem outros jovens aí, mas aos jovens muito jovens. Não se aplica somente a este grupo. Você que já não é mais tão jovem assim, você precisa discernir se o rigor da batalha nesse mundo, batalha essa que você vem travando já há muito tempo, se as pressões e as marteladas deste mundo para tentar te moldar a ele, você tem que discernir se isso não tem obtido êxito. Se isso não tem te acomodado, te conformado a esse mundo e te deixado relaxado em relação a essa situação. Se isso não tem te levado a considerar que você é assim mesmo, que essa é uma questão não de pressão do mundo, mas de quem você é, da sua personalidade. Você não pode confundir a sua identidade com esse tipo de efeito do pecado, com esse tipo de efeito da pressão da Babilônia em você. Você não pode fazer isso. Reflita sobre algo. Vamos pensar aqui sobre uma situação que não está explícita, mas está implícita aqui nesse primeiro capítulo de Daniel. Daniel e seus amigos não foram os únicos jovens a serem levados à Babilônia. Não foram.
vários outros foram junto deles, né? Nós temos aqui, no texto nós encontramos que dentre eles, né? Versículo 6, entre eles, entre os jovens que foram levados, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Outros jovens também foram levados no mesmo período, jovens também sem defeitos, jovens também belos, jovens também instruídos foram levados junto de Daniel e de seus 3 amigos. Mas imagine que alguns destes outros jovens não foram tão bem preparados para resistir à Babilônia. É muito provável que isso tenha acontecido, porque muitos outros jovens também foram com eles. Estes tiveram também os seus nomes mudados. E chegou um tempo em que eles sequer lembravam mais dos nomes hebreus deles. Não lembravam. Tinham sido tomados pelo nome, pela nova identidade. Estes assistiram às aulas lá na Universidade da Babilônia e se encantaram. E começaram a refletir entre eles, dizendo: rapaz, faz sentido o que eles estão dizendo. Não tem como contestar. A ciência babilônica, pessoal, é ciência. Não se contesta a ciência. Imagine esses jovens chegando entre eles e falando tais coisas, né? Isso é muito, já ouvi muito isso. Eles dizendo: olha, pessoal, nem tudo que Moisés escreveu deve ser considerado. Agora é outra época. Vocês acabaram de ver isso aí. Estes mesmos jovens também se lambuzaram com os manjares do rei. Aceitaram as finas iguarias e o vinho da mesa real. Mas olha o que aconteceu. De maneira surpreendente, estes viram que aqueles 4 jovens, que foram os que mais lutaram para manter a sua identidade, Daniel e seus 3 amigos, foram também os que mais caíram nas graças do rei. Muito diferente dos demais, que se esforçaram tanto para se parecerem como babilônios. De maneira surpreendente também, aqueles que menos se dobraram diante da cultura e da ciência dos caldeus foram os que mais obtiveram sabedoria e inteligência. É assim que fecha o capítulo 1. A Daniel e a seus amigos foi dado toda a sabedoria e ciência. Tudo isso atestado, inclusive, pelo Enem, que o Nabucodonosor aplicou no final dos 3 anos. Foram esses 3 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os demais jovens também perceberam que aqueles que não comeram as maravilhas que foram oferecidas, que na verdade comeram legumes e água por 3 anos, foram os que ficaram mais saudáveis e fortes que qualquer outro. Estes, irmãos, estes que não estavam tão preparados assim, nesse momento, então perceberam que a Babilônia não era lá essas coisas todas. Não era lá essas Coca-Cola toda, né, como a gente diz, né? Não dava para depositar a confiança na Babilônia. E ao verem o testemunho de Daniel e de seus amigos, ao lerem este livro, ao lerem os manuscritos que foram mandados ao povo de Israel que estava no exílio, eles tiveram ali mais uma chance de retornar e de se dobrar diante do Deus único e verdadeiro. Eles puderam refletir sobre isso. Puderam ouvir a voz de Daniel dizendo a eles: meus irmãos, mantenham-se firmes. O nosso Deus não nos abandonou. Ele está no controle. Arrependam-se e voltem para Ele. Essa história, meus irmãos, não é somente sobre Daniel e seus amigos, mas sobre aqueles que foram alertados por Daniel, exortados, confortados a se manterem firmes. E isso aconteceu por meio do testemunho de Daniel e de seus amigos. E a pergunta para nós finalizarmos: quem é você aqui nessa história que eu estou falando? Nessa recapitulação que eu fiz aqui. Quem é você? Você que já não é mais tão jovem assim e que precisa discernir se o rigor da batalha nesse mundo tem te moldado a este mundo, tem te feito se acomodar a ele. Você que talvez não foi tão bem preparado e acabou sucumbindo muitas vezes à pressão deste mundo. Quem é você nessa história? Você, meu irmão, era o babilônio que odiava a Daniel e seus amigos. Era o babilônio que odiava muito mais ainda a esse Deus deles. Era um escravo da Babilônia, usado e maltratado pela Babilônia, mas que achava que era filho da Babilônia, que era filho do rei,
Achava que era tratado como filho, mas era escravo, oprimido. Nessa história, você que passa longe de ser sem defeito, como era exigido aqui, que passa longe de ser, né, o mais belo entre todos, muito menos repleto de toda a sabedoria e de todo o conhecimento. Mas ainda assim, o Deus de Daniel te amou, te resgatou da Babilônia. É isso que nós precisamos lembrar acerca desse início do livro de Daniel. Se você não tem discernido os perigos desse mundo, se você tem se dobrado a ele, vivido ainda para ele, saiba que a promessa que Daniel aguardava, e que foi a promessa que o sustentou ao longo de mais ou de quase 70 anos, em meio às pressões e dificuldades na Babilônia, essa promessa não era vã. Essa promessa foi cumprida. Colossenses 1, 13 e 23 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Talvez você não tenha se mantido por muito tempo, ou até nos últimos tempos, tão firme, tão fiel. Talvez tenha sido apanhado em muitas dessas investidas que nós vimos hoje. Mas lembrem, irmãos, precisamos lembrar, no Senhor Jesus Cristo, nós encontramos poder para resistir neste mundo mau. A promessa que foi dada do descendente, do filho do rei Davi, que despedaçaria todos os outros reinos, inclusive esse reino de trevas, e libertaria o seu povo como herança dele. Essa promessa foi cumprida em Cristo Jesus. Não importa o quanto este mundo tenha te enganado, te confundido, te iludido, te aprisionado, não importa o quão profundo você tenha mergulhado na Babilônia antes de perceber que você estava sendo infiel àquele que te criou, não importa. Clame pelo nome de Jesus e ele te resgatará e ele te fortalecerá nele. Ainda existe consolo e esperança, mesmo na Babilônia. Essa é uma mensagem muito presente em Daniel. E essa é uma mensagem que precisa estar presente em nossas mentes e corações. Mesmo em meio à Babilônia, mesmo em meio às lutas e às falhas que nós cometemos, quando caímos, quando não nos mantemos fiéis e firmes como deveríamos, ainda assim temos uma convicção ainda mais iluminada do que Daniel teve, porque nós temos a convicção, por meio do Santo Espírito que nos foi dado, que a promessa que Daniel esperava foi cumprida. Nós a recebemos. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor amado, ó Deus, nós vivemos em um mundo mau e há tão pouco nós amávamos esse mundo mau, mas o Senhor nos resgatou. O Senhor abriu os nossos olhos e agora nós não queremos este mundo.
nós repudiamos a esse mundo e a nossa carne, ao pecado, embora ainda fracos e necessitados do teu poder, do teu auxílio, para que não pequemos mais, para que não amemos mais esse mundo. Por favor, Senhor, nos ajuda e nos preenche com o discernimento do alto, para que possamos estar preparados para enxergar as ciladas, as armadilhas, as investidas deste mundo. E então, preparados, nos mantenhamos fiéis ao Senhor. E auxiliemos, Senhor, também outros nesse caminho de fidelidade. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém.